Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Não perde tempo não, já se inscreve, deixa um like que hoje a aula vai ser show. Lei dos cossenos, fique comigo até o final do vídeo. Rodou! Lei dos cossenos. Essa lei pode ser aplicada em qualquer triângulo, desde que as informações envolvidas na questão, no exercício, me dê essa condição. Para isso, eu vou montar com você passo a passo qual que seria essa lei dos cossenos. Observe, eu vou botar essas informações aí nesse quadrinho. Primeiro, eu quero que você identifique comigo no triângulo um lado. Pode ser qualquer lado. E eu vou identificar também o ângulo oposto a esse lado, igual fizemos na lei dos senos. Então, eu tenho aí um lado A, nós chamamos de Azinho, né? E temos um ângulo oposto a esse lado, que vamos chamar de Azão. Agora, eu vou ter os outros lados do triângulo. Observe, ó, eu tenho o lado C e tenho o lado B. Eu vou utilizar essas informações e vou estar montando a lei de formação dos cossenos. Então, olha o que eu vou fazer. Vou pegar o lado que está oposto ao ângulo e vou colocar ali, ó, esse lado elevado ao quadrado. Agora eu vou estar utilizando os outros dois lados. Pode ser tanto B quanto C. Não vai fazer a menor diferença. Eu vou colocar ali o B, elevei também ele ao quadrado e vou somar agora com o terceiro lado, C ao quadrado. Agora eu vou colocar uma constante. O valor que eu vou colocar, ele é fixo, ele faz parte dessa fórmula. Vai ser assim, ó, menos 2. Esse menos 2, ele é fixo. Aí eu vou repetir novamente os lados B e o lado C. Agora eu vou ter menos 2 que multiplica B e C. Poderia até ser assim, menos 2 que multiplica C e B. Uma vez que na multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, ok? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que eu iniciei a minha lei. Não tem vida fácil não. É isso mesmo. Mas nós vamos substituir passo a passo e com a medida que vocês forem fazendo os exercícios, vai ficando mais tranquilo, tá bom? Venha comigo agora. Ó. Eu vou ter o seguinte. Vamos agora fazer esse exercício bem passo a passo. Leia comigo. Ó. Dois lados de um triângulo medem 8 metros e 10 metros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede e eu tenho as alternativas. Primeira coisa, eu vou botar aí o triângulo. Um lado mede 8, já coloquei, e o outro lado mede 10. E o ângulo formado por esses lados é 60 graus. Então, ó, o ângulo é aquele ali. E o exercício pede o outro lado. Então, ele está pedindo o quê? O x. Então, esse tipo de exercício é o exercício que eu vou aplicar a lei dos cossenos. Observe, eu tenho 3 lados envolvidos em um ângulo. Então, quase sempre que isso acontecer, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Agora eu vou pegar a minha fórmula. Lembra dessa formulazinha aí? Não precisa se preocupar. Eu vou substituir item a item explicando passo a passo com você. Primeiro, o que seria o A ao quadrado? O A é aquele lado que está oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. Nesse caso, o ângulo é os 60 graus. Qual é o lado que está oposto a ele? É o x. Então, eu vou começar colocando x ao quadrado. Logo em seguida, vem b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse b e esse c são os outros lados do triângulo, que são informados. Então, eu vou colocar 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Se você trocasse, colocasse 8 na frente e o 10 depois, não ia fazer diferença. Agora, eu vou continuar. Eu vou ter menos 2... Esse menos 2, ele é da fórmula, ele nunca muda. Agora, o B e o C são os lados. Eu já utilizei os lados, né? Um vale 10 e outro vale 8. Novamente, agora eu tenho uma multiplicação, então eu não preciso me preocupar com a ordem. Eu posso colocar o 10 ou eu posso colocar o 8. Não vai fazer diferença. Vai ficar assim, 10 e 8. Agora o que eu tenho? Eu tenho o cosseno de A.
O que seria esse A? Esse A é o ângulo que a minha questão ela informa. Ou é o ângulo que ela informa, ou poderia ser o ângulo que ela estaria pedindo. Também pode cair exercício dessa forma. Mas nesse caso aí, não é. Ele já informa qual é o ângulo. O ângulo é 60 graus. Aí eu tenho que saber quanto que é cosseno de 60. Já eu vou substituir. Eu quero que você observe agora que eu não fiz nenhum cálculo. A única coisa que eu fiz foi pegar as informações e substituir na fórmula. Agora eu vou começar a fazer os cálculos. Tudo que der para me fazer de cálculo, eu vou ir fazendo. Então, primeiro, x ao quadrado não posso resolver. É justamente quem eu estou procurando, o valor do x, que é o lado que eu não conheço. Então, vou repetir. 10 ao quadrado dá para resolver. 10 ao quadrado é 100. Já resolvi. 8 ao quadrado dá para resolver. 8 ao quadrado, 64. Já coloquei. Agora eu quero que você observe que eu tenho uma multiplicação com 4 fatores. Eu tenho menos 2 multiplicando 10, que está multiplicando 8, que está multiplicando o cosseno de 60. Nessa situação, quando você chegar nessa etapa, você vai fazer as multiplicações que dão para ser feita. Então, eu posso multiplicar 2 por 10 e por 8. Isso vai me dar 160. Negativo, porque na multiplicação é assim. Sinais diferentes na multiplicação, o resultado é negativo. Agora eu vou colocar o cosseno de 60 graus. 60 graus é ângulo notável, daquela tabelinha que nós estudamos nas razões trigonométricas. Ângulo de 60 graus, o cosseno é justamente 1 sobre 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou começar a resolver novamente. Só que agora eu vou resolver ali em cima. Primeira coisa que eu vou fazer, vou observar que eu tenho agora nessa equação potência, tenho soma, subtração e multiplicação. Pela regra, pela hierarquia das operações, eu tinha que fazer a potência e a radiciação. Aí eu não tenho radiciação, então eu vou olhar para a potência. Quando eu olho para a potência, eu tenho x elevado ao quadrado e não dá para me resolver ainda. Então eu vou deixar ele quieto aí e vou para o outro lado da minha igualdade. No outro lado da minha igualdade, eu tenho multiplicação. Na hierarquia das operações, eu vou resolver a multiplicação. Eu tenho justamente aquela multiplicação ali, ó. 160 vezes 1 dá 160. Quando eu divido por 2, vai dar 80. É a mesma coisa que eu usar o poder da espada. Lembra? Viu que a minha espada agora teve um upgrade? Ficou maneira? Então, quando eu pego 160 e divido por 2, isso vai me dar, ó, reescrevi a minha equação e no finalzinho eu botei menos 80. Novamente, ó, é menos 80 porque eu tenho uma regra de sinal de multiplicação. O 1 é positivo e o 160 é negativo. Sinais diferentes. Quando eu multiplico, o resultado vai dar negativo. Por isso que ficou aí 80. Agora, observe que do lado direito da minha igualdade, eu só tenho soma e subtração. Nesse caso, não tem hierarquia, eu posso resolver qualquer operação. Então, eu vou somar 100 mais 64 menos 80. Isso vai me dar 84. Agora eu tenho que x elevado ao quadrado é igual a 84. Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, o que eu vou fazer? O expoente 2 está aí como potência, ele vai passar para o outro lado como raiz. Vai ficar dessa forma, ó. Ok? Então, já resolvi. Já achei o valor do x. Só que quando eu olho para as alternativas das múltiplas escolhas, eu não tenho isso ali nas múltiplas escolhas. Não tem vida fácil. Eu vou ter que fatorar. Se você tem dificuldade e não sabe fatorar, nós temos uma playlist sobre radiciação no canal. Vai lá, assista todos os vídeos, que aí você vai estar se nivelando para estar resolvendo exercícios de lei de cosseno, ok? Então, ó, fatorando isso aí, eu vou ter x, que é igual. O que era raiz de 84 se transformou em raiz de 2 elevado ao quadrado, que multiplica 21. Agora, esse 2 que está elevado ao quadrado, ele pode sair de dentro da raiz. Tirei ele de dentro da raiz. Agora, eu tenho x é igual a 2 raiz de 21. Observe nas opções na múltipla escolha. Agora, eu tenho o resultado. Ó.
Olha o meu resultado lá, ó. Alternativa A. Exercício resolvido. Vamos partir para o próximo agora. Esse exercício ele é bem parecido com o anterior. Eu coloquei ele justamente para você agora parar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois soltar o vídeo para ver a correção. E aí, conseguiu fazer? Achou difícil? Se está com dúvida ainda, vamos comigo para a tela então. Ó, vou colocar aí o triângulo e o exercício é bem parecido com o anterior. Ele dá dois lados, o ângulo formado por esses lados e pede o terceiro lado. Então agora eu vou começar pelo ângulo. Não tem problema você começar pelo ângulo ou pelo lado para você montar o seu triângulo. Você só tem que entender que o ângulo ele está entre os dois lados. Eles são adjacentes ao ângulo, ok? Então, ó, vou colocar agora 2 em cima e raiz de 3 embaixo. Se você colocasse raiz de 3 em cima e 2 embaixo, ia dar na mesma coisa, tá bom? E o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo o x, o outro lado. Novamente, esse caso é um caso clássico de aplicação de lei dos cossenos. Olha a minha fórmula aí. E agora eu vou fazer a substituição passo a passo, igual eu fiz no exemplo anterior. Então, primeiro, quem que seria o A? Seria x ao quadrado. O B e o C nós já aprendemos, que são os lados do triângulo. São os lados que o exercício fornece. Então, já vou colocar lá raiz de 3 elevado ao quadrado e o 2 elevado ao quadrado. Menos 2 é da fórmula. Esse nunca muda. Então, é só você repetir. Novamente, o B e o C são os lados, substituindo. Agora eu poderia colocar o 2 na frente, ou raiz de 3. Não ia fazer a menor diferença, porque eu tenho multiplicação. Nós vimos isso no outro exemplo. Agora eu vou colocar cosseno de qual ângulo? No exercício anterior, o ângulo era 60 graus. Agora o ângulo é 30 graus. Então eu vou ter que saber quanto que vale o cosseno de 30 graus. 30 graus, ângulo notável, a tabelinha, tem que memorizar, tá bom? Vamos fazer agora as operações que dão para ser feita. Primeiro, x ao quadrado, repetir, não vou fazer nada. Agora, raiz de 3 ao quadrado dá, nós já aprendemos, né? O índice da raiz é 2, o expoente que está do lado de fora é 2 também, é só eu cortar, sobra o 3. Primeiro já foi. 2 ao quadrado é fácil, é 4. Agora eu quero que você observe o seguinte. Eu tenho aquela multiplicação com 4 fatores. Menos 2, raiz de 3, 2 e cosseno de 30 graus. Qual é a multiplicação que dá para fazer ali? Ó? Eu posso multiplicar esse 2 por aquele 2. Então, isso eu já posso resolver. Ficou menos 4. Aí vou repetir a raiz de 3, porque eu não fiz nada com ela ainda. E o cosseno de 30 graus. Quanto que vale o cosseno de 30 graus? Olha aí na tela. Ó. Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Já fiz as operações e já coloquei ali o cosseno de 30 graus. Vamos continuar agora lá em cima. Novamente, eu tenho aí agora potência, tenho soma, subtração e até radiciação. O que eu resolvo primeiro? É a potência e a raiz. A potência não dá para me resolver, porque justamente x é quem eu estou procurando. E a raiz também não dá para me resolver. Eu vou ter que ir para a multiplicação. Aí, se você observar, você tem raiz de 3 multiplicando por raiz de 3. E nós já se deparamos com essa situação na racionalização. Lembra que eu tinha raiz vezes raiz? Isso eu pego a raiz, elevo ao quadrado e depois simplifico. Então, ó, eu posso fazer isso aqui. Olha lá, ó. 3 dividido por 2. Da onde saiu esse 3? Porque quando você pega a raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar por 3, que dá 12. E depois vou dividir por 2, que dá 6. Reescrevi a minha equação e agora no lugar do 4 que está multiplicando 3 e dividido por 2, eu já botei menos 6 direto. Agora, mais uma vez do lado direito da minha igualdade, eu só tenho soma e subtração. Aí a ordem não importa, posso fazer qualquer uma. Então, x ao quadrado é igual a 1. Agora o que eu vou fazer? Preciso saber qual o valor do x. O enunciado não está me perguntando quanto que vale x ao quadrado. Ele quer só o valor do x, que é o valor do lado. Então,
a potência que está no x, esse expoente, eu vou passar para o outro lado em forma de raiz. Vai ficar dessa forma. X é igual a raiz de 1. Raiz de 1 é igual a 1. Na verdade, raiz de 1 é igual a mais ou menos 1. Mas como nós estamos vendo um caso concreto de lado de triângulo, não tem como ter lado negativo. Um triângulo não pode ter um lado menos 5, só pode ser valores positivos. Então, nesse caso, a gente até descarta o resultado negativo, que daria também como resultado de raiz de 1. Mas isso é assunto para uma outra aula quando nós estivermos estudando módulo. Tá bom? Então chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Vou colocar mais exercícios desse assunto no canal para vocês ficarem craque, ok?